Fala pessoal, começando aí mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês a análise dos ativos aí que eu acho que está interessante para se acompanhar durante a semana, tá? Lembrando que se você ainda não é inscrito aí do canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu joinha, né, o seu like para ajudar o nosso trabalho aqui também e um comentário aqui no vídeo desse YouTube para ele entender que é de boa qualidade e entregar aí para o maior número de pessoas possíveis, beleza? Lembrando aí que são operações focadas para o curto prazo, para metodologia aí de swing trade, beleza? No nosso site aqui da capitalismo.com.br, na aba de resultados, vocês conseguem ver, acompanhar aí o desempenho das nossas carteiras, né? Não só do swing trade, mas sim aí o desempenho de todas as nossas carteiras, tá? Tem aqui o do swing trade, que inclusive hoje eu vou abrir uma operação que a gente finalizou no dia de hoje, totalizando um ganho aí e foi em média 12%, né? Mas a posição total foi de 16% que a gente pegou aí em um trade de swing trade, tá? Então a gente está até o momento aqui na swing trade, ó, no ano, 13% positivo, né? 13% positivo, ainda não contabilizou o fechamento de hoje, provavelmente vai ser mais, enquanto o Ibovespa no mesmo período 5,18, né? Aqui também vai subir um pouquinho, vai diminuir um pouquinho do Ibovespa porque ele fechou bonito hoje, inclusive. Beleza? Então, por enquanto, 2023, nossa carteira aí de swing trade, 13% de ganho. Dito isso, vamos aí para o gráfico, tá, pessoal? Fechamento de sexta-feira, tá? Eu tô falando que eu vou abrir um pouco da estratégia que a gente finalizou hoje, né? O vídeo está sendo postado no domingo, mas eu tô gravando aqui na sexta-feira, porque no domingo eu não vou poder gravar o vídeo, então já tô deixando aí gravado, beleza? Ibovespa fechou bonito no pregão aí de sexta-feira, um dia aí de alta de 2,91, trabalhando acima aqui do fundo ascendente, né, ainda dentro de uma estrutura de alta no curto prazo, gerando a expectativa, né, maior de continuar esse movimento. E agora a gente passa a mirar aí a região dos 107 a 108.500 pontos pro Ibovespa novamente, tá? Detalhe para o volume aqui acima da média, o que chamou bastante atenção aí no fechamento de sexta-feira, tá? Só até peço perdão novamente, estou olhando aqui para o lado, mas é porque eu não estou no meu cenário original e meu monitor tá aqui, beleza? Então o Ibovespa aí voltou a fechar com expectativa de alta no curto prazo. Gráfico semanal aí a gente teve. O gráfico semanal, na verdade, está um pouco mais embananado, né, mais travado, mas pelo diário a gente vê que realmente entrou força compradora novamente aí no Ibovespa e a gente volta aí para a expectativa de alta no curto prazo. Tá? Indo para as análises dos setores aí mais relevantes que a gente tem aqui dentro da nossa bolsa, o Imob puxou legal também durante a semana, tá? A sexta-feira fechou com uma alta de 3,65, rompendo o nível importante aqui de resistência, né, dessa acumulação e agora passa a mirar alvos mais lá para cima, tá? Pelo semanal ganhou média móvel de 9,20, apontando para cima o alvo para o índice imobiliário, a região dos 835, ou seja, olhar aí com mais carinho para os ativos também do setor imobiliário, tá? Índice financeiro também aí deu um show. Sexta-feira fechou com uma alta de 3,67, rompendo uma zona de acumulação. Só que aqui já vem de um movimento de alta, né? Ó, movimento de alta, uma correção, acionado um pivô no fechamento de sexta-feira, já gera expectativa aí de alta também para o setor financeiro. Inclusive o ativo que eu vou trazer para vocês aqui, que a gente finalizou uma operação hoje, na sexta-feira, foi um ativo do setor financeiro, tá? A gente tem no gráfico semanal, provavelmente tende a sentir um pouco de dificuldade nessa região dos 10.800 pontos, porque é a região de média móvel de 200, tá? Mas assim como o índice imobiliário, rompeu um nível aqui importante de resistência de uma acumulação e a gente passa a mirar alvos aqui para cima, na região de topo anterior, lá em 11.800 pontos, tá? Bem bonito também o índice financeiro. Índice de consumo ganhou força também na sexta-feira, entrada de volume, né, de pressão compradora, a gente passa a mirar aí também a próxima dificuldade para o índice de consumo, a região aqui dos 2.700 pontos, mas com a tendência de alta no curto prazo, que seria basicamente pelo gráfico semanal, um reteste na média móvel de 20 períodos, tá? O IEX, que é o de elétrica, já subiu bem, tá trabalhando aí dentro de uma tendência de alta e agora esse nível, que era um nível chave de resistência para o papel,
passa a se tornar agora um suporte, porque foi feito o rompimento dessa região aqui e ele está trabalhando acima, então preço acima dessa zona aqui de negociação, ela passa a ser um importante suporte aí pro índice de elétrica, tá? Pelo semanal a gente vê melhor ainda um belo movimento, né? Mas também agora já deu uma esticada, provavelmente tende a dar uma realizada aí durante a semana, tá? O índice IMAT, meu Deus, o que eu fiz aqui? Ai, ai, vou arrumar aqui, vamos lá. IMAT, trabalhando dentro de um contexto de um canalzinho de baixa, mas acionado aí um fundo duplo, né? A gente tem aqui um fundo duplo, ó. Deixa eu só ajustar isso aqui, ficou muito grande, né? A gente tem aqui um acionamento de um fundo duplo, ó. Fundo um, fundo 2, rompimento do topo entre os dois fundos, acionado aí um fundo duplo em IMAT, tá? Como tô trabalhando dentro de um canalzinho aqui de baixo, ao invés de projetar esse alvo para cima, eu já trabalho com esse nível aqui de resistência do canalzinho como alvo aí desse movimento para IMAT, tá? Já indo para os ativos, tá? Antes eu vou compartilhar aí o ativo que a gente pegou uma bela operação de swing trade, já vou compartilhar aqui com vocês porque a operação já foi finalizada, tá? Porque é uma carteira, carteira fechada nossa aí do swing trade, tá? A gente fez uma entrada bem no fundo aqui, olha, de Bradesco, deixou um stop na volatilidade para evitar que violino, que está dentro do nosso gerenciamento de risco. Fizemos a parcial nessa região aqui de primeira dificuldade, olha. Então fizemos a parcial aqui, nesse primeiro nível aí de resistência, e hoje aproveitando aí na sexta-feira, aproveitando a puxada que Bradesco deu aí, subindo 5%, a gente finalizou o nosso trade, tá? O papel durante o dia, quando chegou, tá subindo mais de 5,5%, do nosso preço de entrada, está dando aí 16,5%, né? No fechamento, 15,23%. Então, uma baita operação aí em Bradesco, tá? Foi uma operação de swing trade. Lembrando que essas operações vocês conseguem ter acesso aí no nosso plano do Full Trader. São operações da nossa carteira aí de swing trade. Sempre quando tem atualização, ajuste de stop, saída parcial, encerramento de posição, novas recomendações, vocês aí recebem as informações em tempo real, com os pontos seguido de relatório explicando o porquê daquela alteração no stop, né? Ou a nova recomendação também aí com documento. Lembrando que você consegue acompanhar pelo nosso Telegram, pelo aplicativo no celular, pelo desktop também, então bem simples aí de se acompanhar. E são as operações aí, são um tipo de operações que tende a dar muito bem, que são as de swing trade, tá, pessoal? Você consegue pegar bastante movimentos bem bom. Então, o Bradesco foi que a gente fez a operação. Já partindo agora para os ativos que eu separei para a semana, Ether 3 eu acho interessante. Só dando uma olhada pelo semanal, primeiro no contexto, a gente está trabalhando aqui dentro de uma consolidação em zona de suporte de longo prazo, onde a linha de suporte principal é a região dos 8,40, 8,50 e a resistência é a região aqui dos 14,50, tá? Então a gente está trabalhando dentro de um range amplo aí em Ether 3, mas com o contexto atual próximo de uma zona de suporte, tá? Se eu olhar aqui pelo gráfico mensal, a gente vê que é um suporte bem importante, tá? Então pegando aqui pelo gráfico diário, vejo uma boa oportunidade, apesar de ser um papel um pouco mais travado, no rompimento aí de opa, 9,58 eu acho bem interessante. A parcial na região de topo anterior, 9,97, né? 1 para 1 o tamanho do risco e o alvo 3 vezes o tamanho do risco, lá na região dos 10,75. Tá? Olhando aqui o semanal, seria aí uma parcial antes da média móvel de 20, pelo semanal que é bem relevante, e aí o alvo final 3 vezes esse tamanho do risco para cima. Tá? Acho bem interessante aí. Ether 3, a gente tem um pivôzinho de alta aqui já no OBV e aqui no RSI, então também me chamou bastante atenção para estar compartilhando esse ativo aí com vocês. Então, Ether 3, JHSF também acho interessante, mas aqui, pessoal, ele já passou do ponto, né, um pouco, porque a entradinha seria no pivô aqui embaixo. Mas ainda acho válido se voltar aqui para a região dos 8, ó, dos 3,90,
Acho válido uma entradinha aí em JHSF, que inclusive é do setor imobiliário, que eu comentei que está ganhando força aí nessa última semana, tá? E o stopzinho seria aqui no fundo, a parcial em região aqui de topo anterior na faixa dos 4,15, acho, já confirmo. E aí o alvo final você pode jogar aí 2, 3 vezes para cima, vai ficar mais ou menos aí na região dos 4,30, 4,50, mas é um papel bem interessante. É 4,20, tá aqui, ó, 4,20. Acho bem interessante esse ativo. Pelo gráfico semanal seria aí buscar pelo menos uma parcial aqui na região de média móvel de 20 do gráfico semanal, tá? Ele tá ganhando, virou média móvel de 9, bem interessante, né? Aqui no gráfico semanal acionou até um 9,1 de compra, vocês devem conhecer bem. O alvo média móvel de 20 lá já são 7,65. O stopzinho seria, né, contabilizando da entrada aqui, que seria desse pivô dos 3,89. Stop de 4,60 e um alvo aí de 7,5% para JHSF, tá? Porto Belo também acho bem interessante, um papel que respeitou aqui um baita de um suporte de longo prazo, né? Indo para o gráfico mensal a gente consegue ver ainda mais, que é uma zona de suporte, né? Uma zona de troca de polaridade. Então, ou seja, uma região que aqui serviu como resistência, depois que é feito o rompimento, ela passa a funcionar como um suporte. Foi bem na onde ele fez o reteste aqui dessa região. Tá vendo? Então, acho bem interessante. Outro ponto é, pelo mensal, se a gente dá uma olhada, e acabou de virar o mês, o papel está bem esticado da média móvel de 9, testando um suporte de longo prazo, ou seja, se ele fizer apenas um repique pela ótica do gráfico mensal, que seria testar a região do 7,06, que é a média de 9, já é um upside de 18, mais de 18%, tá? Então eu achei bem interessante PTBL. E no, e no gráfico diário, o papel está rompendo aí um canal de baixa, volume aqui acima da média, ou seja, achei bem interessante esse papel e resolvi aí também compartilhar aqui com vocês, tá? A entradinha, aqui ele já passou do ponto também, tá um pouquinho acima, a entradinha ficaria na região de 5,86, ele fechou em 5,91, né? Então se voltar para essa região acho válido. O stopzinho 5,51, parcial 6,21, 1 para 1 o tamanho do risco e alvo final 3 vezes o tamanho do risco lá em 6,91, tá? Acho um belo movimento aí para Porto Belo. Se a gente dá uma olhada aqui pelo semanal, é um papel que tá querendo ganhar a média móvel de 9, né? Acho bem interessante. A parcial antes da média móvel de 20 também. O OBV, olha aqui, ó. O OBV já fez um baita de um pivô de alta, ó. Rompeu o topo aqui, mesmo topo que é esse aqui no preço, tá vendo? Olha a pressão do OBV, né? Trabalhando aqui com topos e fundos ascendentes, então chamou bastante atenção. RSI acima da zona 50, demonstrando aí força predominante dos compradores, tá? Então achei bem interessante aí PTBL. Lave 3 é outra também do setor imobiliário. Aqui, pessoal, ele não tem um contexto tão claro, tá? Não tem um contexto tão claro. O que me chamou a atenção é como a gente está na virada do mês. Então, se a gente olhar para o semanal, o gráfico está muito bonito desse ativo, né? Ele teve aqui uma forte movimentação de alta e está andando aí 1, 2, 3 e agora o quarto, né? Foram 3 meses, na verdade, andando aqui lateral, que eu estou entendendo como uma correção lateral dentro dessa barra de força aqui, tá? Então ele está bem próximo da média móvel de 9 de 20, ganhando essa região aqui dos 5,45, abre espaço para vir buscar essa barra aqui de ignição de baixa, tá? Porque se a gente olhar aqui para a esquerda, olha, não tem nenhuma interrupção antes de chegar aqui na máxima, que no caso aqui é o topo, na faixa dos 6,30. Tá? Então indo para o semanal, a gente consegue ver que também está alinhado às médias, ele está trabalhando dentro de um contexto de alta, né? Porque ele vem desse movimento prévio, fez uma correção, está andando lateral, mas dentro aí de um contexto de alta, com um fundo mais alto que o fundo anterior. No rompimento desse topo aqui, olha, ele aciona aí um pivô de alta, né? Que seria esse movimento aqui, tá? Esse movimento aqui. Então, acho bem interessante pelo gráfico diário é tentar antecipar uma entradinha, por quê? Se eu usar aqui outra configuração das médias, olha como a gente tem toda essa base de médias aqui, olha, como um suporte no fechamento aí de sexta-feira,
um baita de um volume comprador, um stopzinho aqui de 5%. Então acho bem bacana também o ativo aí, LAV3. Tá? Entradinha na região de 5,38 a entradinha, parcial 6,65 e o alvo final 3 vezes o tamanho do risco buscando o topo principal anterior em 6,19, seria um upside aí de 15%, tá? E se a gente dá uma olhada aqui nos indicadores também, OBV já querendo fazer o pivô de alta, já até violou aquele topo do preço, tá vendo? Então também chama bastante atenção, é um indicador que eu gosto bastante com o OBV aí, tá? Tá vendo que o mesmo topo lá no preço, ó, é esse topo aqui, olha. Esse topo aqui. E no OBV ele já vem aqui para romper, ó, já ameaçou. Aqui ele ainda está um pouquinho longe, mas no OBV ele já está bem lá próximo. E o RSI trabalhando acima aí da zona 50 também, então achei interessante aí, LAV3. O outro ativo é GUAR3, também acho bem interessante, só para a gente contextualizar essa leitura. É um ativo que testou uma zona de suporte de longo prazo, já vem de um movimento esticadíssimo das médias móveis de curto período pelo gráfico mensal. Então eu gosto bastante de trabalhar com esses contextos, de pegar zonas de suporte, né, zonas de interesse comprador de longo prazo e pegando ativos que venham bastante esticado da média móvel de 9, tá? Que são os trades aí que eu chamo de contra-ataque, rebote. Né? Você pega o trade pertinho do suporte ali, você geralmente tem uma relação de risco-retorno bem favorável, pegando uma distorção grande entre o preço atual e a média do tempo gráfico mais longo, que é mais relevante, tá? Se a gente olhar aqui, olha, esse suporte aqui que o GUAR3 se segurou, é um suporte que vem desde 2015, cara. Então ele é bem relevante, tá vendo? Esse suporte serviu aqui como suporte novamente. E se eu der um zoom aqui, olha, uma média de 9 períodos está na região de 5,74, né? 5,74. Então ele vem de 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses consecutivos de baixa muito forte, aí já se afastou da média, imaginando aí pegar uma contração de preço como ele fez aqui nessa região, como ele fez aqui nessa região, como ele fez aqui também, olha, né? Aqui, olha, vem esticado, pega uma correção até a média, né? Aqui, ó, vem esticado, vem esticado, pega uma correção até a média. Então, para swing trade, eu acho uma boa, tá? Deixa eu olhar o semanal. O semanal também tá querendo ganhar a média móvel de 9, ainda tá abaixo. O diário aí seria mais ou menos também um 9,1 de compra aí, né? Então também acho bem interessante, arriscando uma barra para cima, tá? O stop aqui tá 6,5 por conta do valor nominal que é um pouco baixo do papel, tá? Entradinha na região de 4,28, stop em R$ 4, parcial 4,56, ao final 3 vezes o tamanho do risco, lá em 5,12, tá? Lá em 5,12, ó. E reparem que a parcial é antes do primeiro nível de dificuldade aqui nessa região. Então sempre analisar não só não só o ponto em que o ativo se encontra, mas um contexto geral. Se tem ponto relevante acima da entrada que eu quero fazer? Não tem? Se tem, qual que é a distância de um espaço que o preço está que eu quero fazer a entrada até o primeiro espaço de dificuldade que ele pode sentir? É 5%. Ah, ok, mas o meu stop está de 3%, então vale o risco. Né? Você tem pelo menos uma parcial em mais do que 1 para 1. Tá? Então também achei bem interessante guardar 3. E, pessoal, foram esses ativos. Tá? E a gente teve aí na sexta-feira bastante ativos subindo muito. Então tomar bastante cuidado para não querer entrar no FOMO, com medo de ficar de fora. A maioria dos papéis aí precisam agora de uma correção, então é o momento de ter a paciência, aguardar o ponto de correção e tentar filtrar pontos de entrada num tempo gráfico menor, no caso aí nos 60 minutos, tá? Vou dar aqui só um exemplo, o outro ativo também que está bem interessante, a BPAC, poderia mostrar em números aqui para vocês, né? Ó, a BPAC tem alvo projetado na região de 24,93, né? Então aqui tem essa movimentação, já vem de um movimento forte de alta, primeira onda expansiva, teve aqui a contração, né, a correção, alinhado com a média móvel aí de 20 e de 9 períodos, então, ou seja, uma correção, deixando aqui um fundo ascendente, e na sexta-feira ela veio para romper topo, acionando o quê? Um novo pivô de alta, com as médias inclinadas,
maior expectativa do trade seguir a favor, tá, do movimento. Aí, espelhando entre... Opa, deixa eu só ajustar aqui. Espelhando entre esse fundo ao rompimento do topo, a gente tem aí os alvos aqui na região de 24,93, 25,70 e 27. Tá? Então tem bastante ativos aí, tem Soma 3 que subiu bastante, né? Soma 3, pivô de alta. Você vai entrar aqui agora? Aqui não dá, você tem que esperar fazer uma correção, né? Alinhar para depois fazer algo. Alpa 4 também é a mesma situação, já foi, né? Não vai querer entrar no papel depois que já subiu esse tanto. Melhor oportunidade aqui foi aqui, ó, nessa região de suporte. Inclusive a mesma leitura que eu estou fazendo de Guard 3 que eu acabei de mostrar para vocês. Ó. Embaixo, uma zona de suporte de longo prazo, mas avaliando no gráfico diário. Stopzinho curto, aí pagou aí bem. Quem pegou o trade aqui em Alpa 4. Aqui também já não tem mais nada para fazer. Pets 3, mesma situação. Já foi, aqui também não tem mais nada para fazer. Não vai querer entrar aqui em cima com medo de ficar de fora. Aqui tem que aguardar uma correção. Então tem bastante papéis nesse contexto, tá, pessoal? Só aí tomar atenção, tá? E para finalizar, tem o cupom aí para vocês, somente para assinaturas aí do Full Trader e carteiras Capitalizo, tá? É 30% off à vista no boleto e 20% off aí no cartão em até 12 vezes, tá? O cupom é trabalho. Vocês entrando lá no nosso site do capitalismo.com.br já vai ter aplicado o cupom, mas caso dê algum erro, alguma coisa, é só aplicar aí o cupom trabalho, beleza? Então, ótima semana de trades para todos, espero poder estar ajudando vocês. Gostaria de ver o feedback aí de vocês e caso queira ver análise de algum ativo aí para a próxima semana, só tá deixando aqui nos comentários aí o ativo e o tempo gráfico desejado, beleza? Então, até mais.